Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindo ao nosso canal. Desde já eu louvo a Deus por todos vocês que têm nos acompanhado aqui e também peço para vocês que são inscritos estejam interagindo aqui no canal, deixando seu comentário, que você possa compartilhar, deixar o seu like, o seu joinha, para que possamos alcançar mais vidas, mais almas por meio de uma palavra simples, uma palavra genuína, uma palavra pautada, alicerçada, bibliocêntrica. Meus amados irmãos, o texto bíblico a qual quero compartilhar com os irmãos se encontra no livro de Lucas, no seu capítulo 5. Esse texto tem muitas lições para poder nos ensinar, para que possamos aplicar em nossas vidas. Eu não vou contextualizar esse texto todo, porque senão vai ficar muito extenso a mensagem, mas algumas verdades e algumas lições a ser aplicada em nossas vidas eu quero compartilhar com vocês aqui no canal. No capítulo 5, primeiro vai dizer bem assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, e estava ele junto ao lago de Genezaré. Irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que essa multidão ela é diferente das demais multidões, porque essa multidão aqui está apertando Jesus para poder ouvir a palavra. Essa multidão aqui tem sede da palavra, tem sede de ouvir os ensinamentos de Jesus. Olhando para o cenário atual que nós estamos vivendo, as pessoas estão querendo milagres, mas não estão querendo o dono da bênção. Muitos querem a mão de Deus, só apenas a mão que abençoa, mas não quer buscar Deus por completo. Muitos estão apertando Jesus por coisas momentâneas e passageiras, só que aqui a multidão está apertando Jesus, a multidão se aperta, porque quer ouvir a palavra. Você acredita, irmãos, que muitos hoje em nossos dias atuais ainda amam a palavra? Tem prazer em ouvir a palavra? Tem prazer em abrir um vídeo como esse? A gente sempre abre a Bíblia e a gente contextualiza a palavra. E a pessoa que está do outro lado tem prazer em ouvir a palavra e consegue ouvir Deus orientar ela por meio da palavra. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é esta verdade, esta lição, que possamos amar a palavra. Não é apertar Jesus por uma porta de emprego, não é apertar Jesus pelo milagre, não é apertar Jesus por coisas momentâneas e passageiras. Aqui a multidão se aperta e aperta Jesus, está em volta, porque quer ouvir a palavra. Porque em certa vez, Pedro, quando o Senhor vai dizer bem assim, Pedro quer ir também com eles, quando outra multidão sem ser essa, que ouve o discurso de Jesus e acha muito dura a palavra. Então a Bíblia nos relata que Pedro vai dizer a multidão está indo, e o Senhor quer ir também com eles. Pedro vai dizer para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Irmãos, as palavras da Bíblia, as palavras que saiu da boca de Jesus, é palavra de vida eterna. Então vamos lá. A multidão aperta, então Jesus ele vai escolher um barco. Aí ele viu 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que é a de Simão Pedro, e pediu que o afastasse um pouco da terra. Deixa eu falar outra coisa para os irmãos aqui. Jesus, ele escolhe o barco de Pedro com um propósito. Jesus sabia que Pedro e alguns discípulos haviam passado a noite toda pescando e nada havia pescado. Uma coisa é você fracassar em uma área que você não conhece. E outra coisa é você fracassar na área que você conhece. Pedro, que ele passa a noite pescando, ele é especialista em pesca. E ele não vai pescar nada. Então a sua frustração aqui é maior, porque ele está fracassando em uma área que ele tinha um conhecimento e é profissional naquela área. Ele está frustrado, ele está decepcionado, porque
ele vivia da pesca, e a pesca é que levava o mantimento para a casa dele, é que levava o sustento para a casa dele. Se não tem pesca, não tem pão na mesa. Se não tem pão na mesa, vai gerar conflitos familiares, vai gerar conflitos. Então observa que na mente de Pedro, o conflito que está. Assim também muitas pessoas, pelas frustrações, decepções, por algo que deu errado na vida delas, elas estão frustradas, decepcionadas. Mas observa que Jesus, ele escolhe o barco de Pedro de propósito para um propósito. Jesus não chega e fala assim, Pedro, me vende seu barco, eu te dou tanto. Porque às vezes a pessoa pensa que o dinheiro vai resolver o problema dela. Você pode pegar milhões. Se você não souber administrar, você se torna um falido novamente. E a frustração é maior. Tem lições em nossas vidas que nós precisamos aprender. Porque às vezes a gente pensa que o dinheiro vai resolver o nosso problema. E não. É a gente saber administrar o que vem nas nossas mãos. O que Pedro, se Pedro tivesse o dinheiro, Pedro poderia comprar peixe e levar para a sua mesa. Só que Jesus entende que o que Pedro precisa não é de dinheiro. Que o que Pedro precisa é de estar perto dele e ouvir a palavra. Se Jesus ele compra o barco de Pedro, Pedro pega o dinheiro e vai embora, se ausenta de Jesus. Tem pessoas que se aproximam do Senhor e se o Senhor der aquilo que eles querem, ele se ausenta da presença de Jesus. E Jesus não quer te abençoar para você poder se afastar dele. Jesus não quer fazer na sua vida para você poder se afastar dele. O que Jesus quer fazer na sua vida, ele quer que você permaneça perto dele. Então o propósito de Jesus aqui não é manter Pedro longe, é manter Pedro perto. Então para ele poder manter Pedro perto, ele vai pedir o barco emprestado. Ele vai pedir o barco o quê? Emprestado. Porque se ele comprar, pode até resolver o problema de Pedro. Com o dinheiro ele pode comprar peixe e pode comprar outro barco. Só que Jesus não quer Pedro longe. Jesus quer Pedro perto. Será que você entende essa palavra? Jesus quer você perto dele. Jesus não te quer longe. Tem certas circunstâncias que Deus permite em nossas vidas e os céus está gritando, dizendo, eu não te quero longe. Eu te quero você prostrado, de joelho, em minha presença, na dependência minha. Observa que Jesus, ele pede o barco de Pedro certamente emprestado. Ele não vai chegar e entrar. Não, ele escolheu o barco de Pedro, mas certamente falou com o dono, porque vai dizer que o barco era de Simão e pediu que o afastasse um pouco da terra. Outra lição aqui. Jesus, o barco de Pedro está na terra. Ele fala, afasta um pouco o barco da terra. Porque às vezes o nosso barco da nossa vida está muito envolvido com as coisas da terra. Está muito envolvido com as coisas dessa terra. Sabia que barco também fala do governo da nossa vida? Fala também da direção das nossas vidas. Eu quis espiritualizar aqui. Quando Jesus fala, afasta, Pedro, o barco um pouco da terra. Coloque ele na água. A água aqui também tipifica espiritualizando as coisas do céu. Tipifica a palavra, tipifica profundidade, intimidade. Que não se lembre de Ezequiel, o profeta, quando estava na beira do rio Quebar, que o Senhor se revela a ele e manda ele entrar, e ele entra, e o rio pega até o seu tornozelo, e o Senhor vem mais, vai até o joelho, vai até a cintura, e o Senhor mergulha, porque o desejo de Deus é que a nossa mente não esteja inteiramente na terra, mas que o nosso foco principal esteja no céu, procurando mergulhar nos oceanos de Deus, nas profundezas de Deus, em viver experiências profundas com Deus. Irmãos, observa que a Bíblia faz menção que Jesus pede para ele: você anda muito afadigado, você anda muito preocupado, você anda muito ansiosa, porque a sua mente está focada só no trabalho, está focado só na família, está focado só nas suas contas, está focado em tudo concernente que está em sua volta. Desliga um pouco, pega o seu barco da sua vida, se afasta um pouco, vai para o seu quarto,
Dobre o teu joelho, tire um momento a sós com Deus, fale com Ele, põe para fora. Às vezes tudo que Deus quer é isso. Jesus não queria afastar Pedro. Então Pedro obedece, certamente afasta um pouco o barco, tirando da terra. E agora, Jesus, se você contextualizar, ele vai estar pregando, ensinando. E aonde que Pedro está enquanto Jesus prega? Está lá no barco, porque ele pegou o barco emprestado e não comprou. Ele está lá ouvindo a palavra. O segredo é você parar um pouco, meditar na palavra e ouvir Deus, ouvir Jesus por meio da palavra. Enquanto eu estou ministrando aqui, você que está me ouvindo, Jesus está falando ao seu coração, está te dando um certo direcionamento para a sua vida. Então observa que enquanto Pedro escuta a palavra, ouve a palavra, Jesus está trabalhando na fé dele, está trabalhando nas frustrações dele. A Bíblia não vai especificar qual tipo de mensagem Jesus está pregando, mas certamente foi uma mensagem que fez Pedro acreditar e fez Pedro crer. Fez Pedro acreditar e fez Pedro crer. Observa que Jesus, quando ele termina de pregar, ele terminou a mensagem. E agora ele vai liberar uma palavra, porque não adianta liberar a palavra sem você ouvir a palavra. Então Jesus vai dizer bem assim: Pedro, vai ao mar alto, que é as águas profundas, joga a rede. Ele vai dizer: mas tendo eu pescado a noite toda, nada apanhamos. Mas ele vai dizer: sobre a sua palavra, eu vou lá. Ou seja, sobre a palavra de Jesus, Pedro, ele vai. Sobre a palavra de Jesus. Por quê, pastor? Porque a palavra tem um poder de gerar milagre. Mas um milagre não gera palavra. Mas palavra gera milagre. Tem pessoa querendo gerar milagre sem primeiro gerar a palavra. A palavra gera milagre. Mas o milagre não gera a palavra. O milagre. A palavra gera o milagre. Mas o milagre não vai gerar palavra. Ou seja, quem guarda a palavra gera milagre. Quem guarda a palavra vai gerar o sobrenatural. Quem guarda a palavra vai ter grandes colheitas. Quem guarda a palavra vai viver o sobrenatural. Porque ele vai dizer: sobre a tua palavra, ele está dizendo: eu ouvi o Senhor pregar. E agora o Senhor está falando comigo, liberando uma palavra. E sobre a tua palavra, eu vou estar lançando a rede no mar alto. Mar alto fala de profundidade. É o Senhor dizendo: sabe o que, para Pedro? Volta lá, no mar alto, no lugar do seu fracasso, da sua derrota, é aonde você vai prosperar, é aonde você vai crescer, é aonde você vai viver o sobrenatural. Às vezes, irmãos, isso já aconteceu comigo. Eu já quis sair de um lugar por causa das frustrações. Hoje, onde eu moro, Planaltina do Goiás, terra aonde eu sofri, aonde eu passei por muitas coisas desde eu mais criança. Então chegou um tempo que eu falei assim: eu vou embora, não vou mais morar nessa cidade. E eu queria ir para outro lugar longe, recomeçar a minha vida, longe dessa cidade, por causa das decepções e frustrações que eu tive aqui. Só que o Senhor não quis me levar para outra cidade. Ele quis estar me honrando e me levantando aqui, no lugar onde muitos me viu no fracasso, como derrotado. Eles têm que olhar e ver que Deus lhe muda cenário das nossas vidas. Que Deus muda o nosso quadro. Então eu quero que você entenda: quem guarda a palavra vai gerar milagre. O milagre, ele não gera a palavra. Tem gente atrás de milagre, atrás de milagre. Atente a ouvir a palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus liberada na sua vida é que vai gerar o grande milagre na sua vida. Porque a palavra nos dá instrução, a palavra nos dá a direção. Ou seja, a palavra que saiu da boca de Jesus deu a direção para Pedro ir ao mar alto e lançar a rede. Você entendeu que a palavra, ela sempre vai te dar o direcionamento certo. A palavra vai te dar o direcionamento do milagre. A palavra vai te dar o direcionamento do sucesso. A palavra vai te dar o direcionamento de uma vida abundante com Deus.
A palavra vai te dar o direcionamento de uma vida espiritual abundante com Deus. Entenda, as pessoas desprezam a palavra e vivem atrás de milagre. E muitos não sabem que a palavra te dá a direção certa. Porque Jesus diz, Pedro, quem é a palavra? É o próprio Cristo. Jesus vai dizer, Pedro, vai ao mar alto. Ou seja, a palavra te dá a direção certa. Porque a direção que Jesus deu para Pedro foi lançar a rede no mar alto. Você entende que se você ouvir a palavra e se você obedecer à palavra, você vai viver coisas profundas com Deus. Você vai viver coisas sobrenatural. Então, às vezes, nós focamos tanto no milagre, focamos tanto na bênção, que às vezes esquecemos que o milagre não gera a palavra, mas a palavra nos dá a direção para poder gerar um milagre em nossas vidas. E quando o milagre é gerado por meio da palavra, e a direção que nós recebemos é por meio da palavra de Jesus, você tem raiz, você tem estrutura. Não é qualquer vento que vai te derrubar, não é qualquer prova, qualquer luta que vai te afastar da presença de Deus. Mas quando você gera milagre sem gerar a palavra, qualquer prova que vir na sua vida te abate, porque você quis o milagre, mas não quis a palavra. A palavra é te dar a direção, é te dar a estrutura e é te dar um milagre e te dar com uma firmeza que você não vai ser abalado por qualquer prova, por qualquer luta. Então você entendeu nesse vídeo, irmãos? Todos os dias Deus, quando eu abro a Bíblia, Deus me dá uma palavra. Aqui no canal, irmãos, as mensagens é Deus que me dá para poder pregar para os irmãos aqui e trazer para os irmãos. E eu sinto sempre fortemente no meu coração que Deus me orienta em uma palavra para poder trazer ao seu coração. Enquanto eu estou pregando para vocês, a mensagem a qual o Espírito Santo vai me revelando, vai falando comigo também. Eu vou aprendendo também. Mas é algo que vem da parte de Deus para nossas vidas. E eu sei que você sente no seu coração, porque eu não estou com um papelzinho olhando, eu não estou copiando nada aqui, eu estou com a Bíblia aberta. Mas, pastor, já ouvi uma mensagem parecida? Sim, você já ouviu uma mensagem parecida, porque constantemente tem pessoas pregando a Bíblia, pregando Lucas capítulo 5, citando o versículo de Lucas capítulo 5. Então, mas sempre tem uma direção de Deus para nossas vidas. Sempre eu peço a Deus uma mensagem, uma palavra, para poder compartilhar com todos vocês. E eu creio que esta mensagem que Deus tem trazido, que as mensagens que Deus tem trazido aqui no canal, tem edificado vidas, tem edificado pessoas. O meu trabalho aqui nas redes sociais, de estar pregando o Evangelho, de estar orando, pedindo a Deus uma palavra, compartilhando com vocês, não está sendo em vão. Eu creio que os céus estão nos contemplando e está vindo a nossa intenção de estar semeando o Evangelho genuíno. Então tem dia que Deus me dá a mensagem, é de exortação. Tem dia que a mensagem é de alerta. Tem dia que a mensagem é mais de amor. Mas não importa qual a mensagem que eu venha trazer aqui, mas que seja uma mensagem bíblica e uma mensagem direcionada e guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Eu peço aos irmãos que estejam orando por mim e pela minha família. Nós estamos em mês de dezembro. Se assim Deus nos permitir mandar recursos, estamos em viagem missionária para o Nordeste, para dar assistência na MPV lá e estar pregando lá a palavra de Deus. Conto com o apoio de vocês, apoio de oração, apoio financeiro para aqueles que sentem de Deus, dão uma semente de amor, semear no campo missionário em nossas vidas. Nós estaremos pegando a estrada e a gente conta com o apoio daqueles que acreditam no nosso ministério, que acreditam na nossa chamada e que acompanham o nosso trabalho e vê que é um trabalho sincero, íntegro diante de Deus, que nós estamos almejando cada dia mais alcançar vidas, alcançar almas, e assim é o nosso trabalho em prol do reino do céu, em prol do reino do céu. E eu creio
que Deus há de fazer grandes coisas ainda por meio da minha vida, por meio da sua vida, em nome de Jesus. Deus em Cristo te abençoe grandemente.